Abra sua Bíblia comigo em Hebreus no capítulo 6. Hebreus capítulo 6. Versículo 17 até o 20. Pode ficar sentado mesmo como você está, mas com o coração bastante reverente. Nós vamos ler alguns versículos. E eu quero liberar essa palavra sobre você. Hebreus no capítulo 6, versículo 17 em diante, diz assim, encontraram? Vamos ler? Diz assim, por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com o juramento, para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos, nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, na qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Mas eu quero ler o versículo 19, que diz assim, na qual temos por âncora da alma, diga comigo, âncora da alma, segura e firme, diga segura e firme, e que penetra além do véu, diz que vai além do véu. Pai, essa é a promessa do Senhor para nós. Essa é a esperança que nós temos. Âncora da nossa alma, segura e firme, e que vai além do véu. Espírito Santo, revela essa palavra para nós. Ajuda-nos, Senhor, a viver uma vida que revela o quanto nós somos comprometidos com o Senhor. E que esse, Pai, seja um ano de experimentar um novo posicionamento em Ti. Fala conosco e não te cales, Pai. Fala com a nossa vida ao ponto de nos fazer transbordar nessa noite. É o que nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Pode se sentar. Irmãos, esperança. Esperança é algo que não pode faltar na vida cristã. Esperança, ela é um dos temas centrais daqui do livro de Hebreus. Esperança no cumprimento das promessas de salvação. Esperança naquilo que o Senhor prometeu. O autor de Hebreus está escrevendo algo muito importante. Ele está dizendo, Deus prometeu, não tinha a quem jurar. Porque quando os homens, o texto do capítulo 6 diz, quando os homens querem fazer um pacto, um contrato, eles juram por algo maior e fica selado assim, está fechado. Se juravam antigamente por algo maior do que eles, era o que precisava. Jurava por Deus, botava ali algo maior, como se eu não fizer tal coisa, que tal coisa maior do que eu aconteça. E estava feito, era um juramento. Mas quando Deus fez a aliança com Abraão, para estabelecer um povo para si, Deus não tinha por quem jurar, porque Ele está acima de todas as coisas. Então Ele faz o juramento por si mesmo. Ele garante, Ele faz e Ele garante. Ele diz, eu estou fazendo esse juramento, e eu estou liberando promessas, não é no nome de nada que possa acontecer, eu estou fazendo no meu nome, sou eu quem estou dizendo. Meu irmão, eu não sei se isso alegra o teu coração nesse primeiro domingo de 2022, mas se você tem promessas de Deus, se você tem palavras liberadas sobre a tua vida, quem garante isso é o Senhor. E se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Talvez você estava tão atrelado a que acontecesse no seu tempo, que você já perdeu forças, e a alegria já não está mais no seu coração, porque você deixou de crer, você parou de acreditar, você atrelou aquilo que Deus faria num tempo da sua vida, numa data da folhinha, num tempo que Deus disse, você achou que seria naquele mesmo instante. Mas aí, meu irmão, o teu coração perdeu esperança.
perdeu força. E sabe, você até começa o teu ano de 2022 dizendo: seja o que Deus quiser, eu nem vou mais nutrir nenhuma expectativa a respeito de nada, porque até aqui o que eu tenho esperado não tem dado certo. Se é você, meu irmão, que tem pensado nisso, o Espírito Santo manda te dizer que Ele continua guardando a parte dele do contrato, que o que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Quando você chega na sua casa e você vê lá o seu marido embriagado, o seu marido ainda cheio de manias e situações, não te acompanhando naquilo que você gostaria, é difícil. Quando você vem para um culto da virada e você sai daqui e tem preocupações no teu coração quanto aos teus filhos, que só chegam induzidos por tantas coisas, por amizades erradas, andando num caminho de morte. Eu sei, meu irmão, é muito difícil quando você vira o ano de 2022 e amanhã todo mundo volta para o trabalho, mas você ainda não tem uma porta aberta. Eu sei, é muito difícil para você que às vezes está me assistindo aí, ou está sentado aqui e passou esse ano lutando contra enfermidades e ainda dores, incômodos estão tomando o teu corpo. Eu sei que é difícil a gente crer quando as tempestades parecem que não tem fim, mas você, meu irmão e minha irmã, tem uma palavra liberada sobre você, e eu vim aqui da parte do Senhor te dizer como profeta: Deus há de cumprir o que Ele prometeu. Não deixe a sua esperança morrer. O diabo quer roubar de você a sua expectativa, quer te fazer entrar nesse ano como você já viveu todos os outros anos. Vamos ver o que vai dar. Mas o Espírito Santo está aqui nessa noite dizendo: não, alinhe as tuas expectativas às minhas, se posicione de maneira correta, fortaleça-se no Senhor, e eu vou fazer aquilo que eu prometi. Às vezes Deus não faz, ou ainda não fez, porque a gente vai nutrindo expectativas erradas no nosso coração. Se aquilo que você deseja que Deus faça ocupa mais lugar no seu coração do que o próprio Deus, se tornou para você um ídolo, e Deus não divide a glória dele com ninguém. Às vezes algumas coisas, irmãos, a gente tem orado, tem buscado, tem se tornado tanto um alvo para nós, que aí quando a gente não vê aquilo acontecendo, a gente se desanima, perde a fé, desacelera, desacredita, perde a esperança. E aí é Deus mostrando para nós que o que nós queríamos se tornou maior do que aquele que pode nos oferecer todas as coisas. O Espírito Santo está aqui nessa noite, meu irmão, nesse primeiro domingo do ano de 2022, dizendo para você: esperança, esperança. Você vai viver dupla honra, mas você precisa se posicionar, porque a dupla honra não vai chegar para você se você só ficar passivamente esperando as coisas acontecerem. Dupla honra vai acontecer para aqueles que se posicionarem de maneira correta. Você está aqui comigo nesse primeiro domingo de 2022? Eu estou liberando palavras de Deus sobre a sua vida, meu irmão. Reaja a essas palavras. Não deixa uma delas passar sobre a tua cabeça e ir para o vizinho de trás, não. Quando chegar perto de você, você pega ela. Você diz: essa palavra é para mim. Se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Eu verei a bondade e a fidelidade do Senhor na terra dos viventes. Eu verei a fidelidade do Senhor na minha casa. Eu verei a fidelidade do Senhor na minha saúde. Eu verei a fidelidade do Senhor nas minhas finanças. Eu verei a fidelidade do Senhor. O autor de Hebreus está dando para nós algo que a gente não pode perder. Ele está dizendo: vocês não podem abrir mão da esperança, porque a esperança daquilo que Deus vai fazer é a âncora da nossa alma. É âncora. Agora, por questões de tempo, eu vou dizer para você o que é âncora. Âncora, a gente, quando eu falo âncora, o que vem na sua cabeça? O que vem na sua cabeça é aquela peça de metal, não é? Parece um anzol, assim, 2 anzóis, um para cada lado, que os barcos usam para manter o barco aportado, manter ele firme, para que ele não saia, o mar não leve. Só que quando o autor de Hebreus está escrevendo isso para nós, a ideia que ele tem de âncora não é a ideia que a gente tem, porque a âncora, como tudo, também foi se evoluindo, e é essa imagem que a gente tem hoje.
Mas naquela época, âncora não era isso. Âncora era um cesto. E nesse cesto se colocava peso, algo pesado. Se colocavam pedras. E esse cesto era amarrado e lançado na água. E aquela corda era amarrada no barco. Então a âncora, ela tinha um cesto. E dentro do cesto um peso. Pedras, algo pesado. Que poderia garantir que aquele barco, porque a âncora em si não tinha poder nenhum. O único poder dela era segurar o que ela estava ligada. Ela mesma em si não pode mudar nada. Ela não pode fazer nada. Ela precisa estar conectada com alguma coisa. Então, quando o autor de Hebreus está escrevendo, ele está dizendo que a esperança é a âncora da nossa alma, firme. Ela está dizendo que é segura, que é firme. Essa âncora, a gente precisa entender, irmãos, algumas coisas. Primeiro, esse cesto, se existe algo que pode me fazer seguro, firme, se há essa esperança que não se abre mão, eu quero para mim. Porque, irmãos, não adianta a gente chegar no início desse ano cheio de expectativas, com boas intenções, profetizando sobre o ano, aqui no culto, mas amanhã você volta para o trabalho. Amanhã começa uma nova realidade. Tem gente que vai viver os mesmos desafios, ou já está vivendo. E aí aquilo que se faz aqui no domingo, na reunião pública, quando nós estamos juntos, é maravilhoso. Eu não quero liberar uma palavra sobre você que seja bom para você no domingo. Eu quero liberar uma palavra para você que seja boa na segunda-feira. Que seja boa, que até você olha e você diga assim, não, o pastor foi lá, pregou maravilhosamente. Mas quando chega ali fora, o vento que vem, as ondas que vêm, as tempestades que se jogam contra a tua vida, faz você desmoronar. Tem gente, irmãos, que desmoronou no ano de 2021. Tem gente que não fez a sua base sólida, firme. E as lutas que vieram no ano de 2021 levaram essa pessoa embora. Levaram ela para longe do Senhor, longe do porto seguro, longe das promessas. Eu consigo pensar em algumas pessoas que foram embora, que as ondas conseguiram levar, que as tempestades sopraram para longe da casa do Senhor, longe da família de Deus, longe das promessas. Tem gente que nem talvez saiu fisicamente, abandonou tudo de maneira presencial, mas sua esperança foi embora. Tem gente que não está fluindo, ocupando o lugar que Deus gostaria que ela ocupasse, viver no posicionamento da dupla honra. Você lembra? Eu expliquei para você que dupla honra não significa que Deus vai fazer e multiplicar sobre a tua vida assim, de maneira aleatória. Dupla honra é bênção para a primogenitura, é bênção para os filhos primeiros, é bênção para quem está posicionado em algo determinado por Deus. Porque talvez você não é primogênito aí naturalmente na sua família. Talvez você nem se converteu primeiro do que a pessoa que está próxima a você. Mas a bênção da primogenitura não está conectada só a algo físico, porque Deus escolhe abençoar quem Ele escolhe abençoar. Davi era o menor da sua casa, mas foi ele que reinou sobre os seus irmãos. José era o menor da sua casa, mas o Senhor decidiu dar a ele uma túnica, decidiu dar a ele um nome, decidiu dar a ele uma história e colocar ele acima de todas as coisas. Lá quando Manassés e Efraim vão ser abençoados, um tinha um direito e o outro não tinha. Um era primogênito e o outro não era. Mas quando Jacó vai abençoar, troca as mãos, cruza as mãos e abençoa o mais novo no lugar do mais velho e o mais velho no lugar do mais novo. O filho olha e diz: pai, o Senhor abençoou os netos errados, o Senhor abençoou o neto mais novo e deu a ele a bênção do mais velho. E ele disse: não, eu fiz o certo, é assim que tem que ser. Na cruz o Senhor se tornou humilhação, vergonha para nós, para que nós fôssemos abençoados com a bênção da primogenitura. Você está entendendo?
Quando Deus cruzou os braços, Ele amaldiçoou Jesus para abençoar você. Ele colocou Jesus no madeiro para que a gente pudesse viver. Jesus experimentou morte para que a gente pudesse experimentar a vida. Isso não alegra o teu coração não, meu irmão? Será que eu entrei na igreja errada? Será que eu não entrei na igreja cheia do Espírito Santo, que glorifica, que louva a Deus? Será que virou o ano e agora nós viramos? Nem vou dizer o nome de que viramos. Não, eu sei que tem gente cheia do Espírito Santo aqui. Eu sei que tem gente que glorifica o nome de Jesus. Não tem crente quieto aqui não, tem crente barulhento aqui hoje. Quando nós temos isso, irmãos, sabendo que a gente precisa se posicionar, tem muita gente que já abriu mão do que Deus tem para você, e isso não é uma decisão que é tomada do dia para a noite. Isso não é uma decisão que a gente acorda de manhã e diz assim: hoje eu vou abandonar o Senhor, acabou, não quero mais. Não, é paulatino. A gente vai colocando, a Bíblia diz que a esperança demorada entristece o coração, vai desanimando a alma da gente. E aí quando a gente vai colocando expectativas a respeito de algo que não vai acontecendo, com certeza isso desanima o nosso coração. E aí, meu irmão, sabe o que acontece? A gente vai vendo coisas e se acostumando com elas, e nem dando mais oportunidades para que aquelas coisas se modifiquem e vivam tudo que Deus tem. Às vezes a gente não está vivendo a vida espiritual que a gente gostaria, ou que Deus gostaria que a gente vivesse, mas a gente já se acostumou com isso. Às vezes a gente não está vivendo o nível das promessas que Deus tem para nós, e a gente já se acostuma com isso. O casamento da gente não reflete a glória do Senhor. Os sonhos da gente estão agora, a gente vai tirando do lugar, a gente vai se ajustando para não se decepcionar muito e continuar levando. Aí fica um bando de crentes com cara de tacho, dizendo assim: nós estamos vivendo, mas pelo menos nós estamos aqui. Isso mesmo, pelo menos você está aqui. E se você está aqui, é sinal de que Deus ainda quer fazer alguma coisa. Agora o que você precisa entender é que a esperança que o diabo tentou roubar nesses últimos anos da sua vida não pode ser negociada. Posso te dar uma dica para você vencer em 2022? Não abra mão da esperança, não abra mão da palavra de fé, não abra mão de olhar as situações nos olhos de Deus. Não tire os óculos do Espírito de cima dos teus olhos, porque para quem é carnal vê tudo como carne, mas quem é do Espírito já consegue olhar além. A esperança é esse cesto que precisa colocar peso nele, porque senão não adianta só ter o cesto mais vazio. A nossa esperança é em coisas passageiras. Aí a gente quer colocar coisas passageiras no lugar de coisas eternas, que tem peso. Aí a gente gasta a maior parte da nossa vida buscando coisas que não importam, até mesmo dentro da igreja. Faz aqui e ora e busca, não há nada de errado nisso. Isso faz parte também. Buscar coisas naturais faz parte. O que não pode é a gente colocar toda a nossa esperança só nisso, só em coisas naturais, porque quando vem o vento, o fogo, quando vem o abalo, quando vem a crise, o que é perecível, o que é abalável, se abala mesmo. O que pode acabar, acaba mesmo. O que pode se deteriorar, se deteriora mesmo. Mas aquilo que é imutável permanece para sempre. Permanece. Eu posso não ter o carro que eu quero, eu posso não ter a casa que eu quero, eu posso não ter as coisas que eu acho que eu mereço, porque nesse cesto de esperança, a gente vai enchendo de coisas que eu quero, que eu acho que eu mereço, e das coisas que eu penso, as coisas que eu vou criando expectativas na minha vida. Irmãos, eu estava pegando, a gente fez um trato lá em casa, de começar o ano lendo a Bíblia com as crianças, e nós já estamos lendo, e está sendo muito legal. Está sendo bem legal porque as crianças estão interessadas. E a gente lê, a gente fala assim: não, a gente só vai ler esse capítulo. Aí os dois falam: não, mas o que acontece depois? Vamos ler mais um, posso ler agora? E está sendo muito legal. E quando a gente vai lendo, a gente vai conhecendo a palavra e vai vendo. Quando você lê os textos de Paulo, eu não vejo Paulo em nenhum momento dizendo: eu quero, eu mereço. Não vê Paulo dizendo: eu sinto. Não, Paulo
quando ele fala, ele diz: mas sabemos, eu sei. Saber é muito maior, ter convicção é muito maior do que querer, sentir, merecer. Eu não vejo Paulo lá na prisão escrevendo: eu mereço melhor do que isso aqui, Senhor. O que eu quero para vocês é uma coisa. A gente vai enchendo o nosso cesto de esperança de coisas que a gente quer, de coisas que a gente sente. Eu não estou sentindo muito. Eu queria tanto. Eu não mereço isso. E a gente vai botando nesse cesto da esperança. Mas quando vem a tempestade, esse cesto não tem peso suficiente para nos manter seguros. Porque a nossa vida está na expectativa do que eu quero, está na expectativa do que eu sinto, está na expectativa do que eu mereço. E aí, irmãos, eu preciso tirar, nesse primeiro ano de 2022, eu preciso olhar para esse cesto da esperança na minha vida, das expectativas que eu tenho em Deus, e decidir: ou eu vou colocar neles coisas que realmente têm peso, ou eu vou continuar com o meu cestinho cheio de coisa frufruzinha, maravilhosa, lindinha, mas que na hora do vamos ver não me deixa ficar firme na presença do Senhor. Para viver dupla honra, para experimentar um posicionamento em Deus, nós vamos ter que mudar algumas coisas na nossa mente. Nós vamos ter que experimentar uma renovação na nossa mente. Nós vamos ter que ver as coisas como Deus está vendo elas. Nós vamos ter que nos posicionar. A maneira da gente falar vai ter que mudar nesse ano de 2022. Diga para a pessoa que está perto de você: olha, tchau. Dá um beijo assim, e diz para ela: tchau. Fala para ela: tchau. Quem você está vendo aqui hoje não vai ser mais o mesmo esse ano de 2022. Meu irmão, eu vou mudar nas áreas que Deus quer que eu mude. Diga para ela: tchau. Olha, um beijo para você. Se você me viu até agora, acabou, porque a partir desses dias eu vou me tornar tudo que o Senhor quer que eu seja. Não tem mais como receber um ano novo sendo odre velho. Ei, igreja, o Espírito Santo está dizendo algo aqui nessa noite: não tem como receber vinho novo em odre velho. Precisa mudar o que a gente está colocando dentro do seio da esperança da nossa vida, da âncora da nossa alma. A alma fala de pensamentos, desejos e atitudes. A âncora da minha alma, onde eu me seguro, porque senão, meu irmão, o ano de 2022, você acha que o ano de 2022 vai ser magicamente transformado? Não vai. Pelo contrário, esse ano é um ano de muito posicionamento que a gente vai ter que ter como igreja. Esse ano, e eu estou falando a nível de sociedade, das nossas decisões, é um ano de eleição, é um ano de mudança no nosso país, é um ano de mudanças que podem afetar o futuro das nossas gerações, é um ano em que muitas coisas podem se abalar. É um ano que ainda há muitas coisas acontecendo. Tem aí o Omicron, o Delta, sei lá o que está acontecendo. É tanta coisa que está vindo sobre nós. É luta em cima de luta. Você acha que isso tudo vai cessar, meu irmão? Não vai cessar, mas nós estamos debaixo do sangue do Cordeiro. O que pode se abalar, vai abalar, mas nós estamos firmados na rocha. Eu e você estamos firmados em Cristo. E eu e você vamos ser testemunhas, meu irmão. Que as tempestades vão vir, os ventos vão soprar, as coisas vão acontecer, e a âncora da nossa alma está no lugar correto. As lutas não vão te abater. Eu declaro no nome de Jesus que em 2022 as lutas não vão abater você. As guerras não vão acabar com a tua fé. As estratégias do diabo não vão prevalecer sobre a tua vida. Arma nenhuma há de prosperar contra você. Eu profetizo no nome de Jesus que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você vai estar seguro em Deus. Sobre a tua casa está a mão do Senhor. O espírito de morte que está rondando essa geração não vai tocar você, não vai tocar teus filhos, não vai tocar tuas gerações, porque você está debaixo da promessa de Deus.
Eu preciso ter essa âncora firme. E aí Paulo fala, ou o escritor de Hebreus fala, eu creio que é Paulo, mas muita gente não crê. Há muitas outras vertentes de quem escreveu Hebreus. O escritor de Hebreus, ele vai dizer para nós que a nossa âncora precisa estar firme. Não pode ser baseada no que eu quero, no que eu sinto, no que eu acho. Tem que ter tem que ser solidez, tem que ter firmeza. Então nesse cesto eu preciso colocar o peso certo. E aí o escritor vai dizer para nós que na âncora da nossa alma firme, está lá escrito, versículo 17. Hebreus 6, 17. É isso mesmo? Não, né? 18, é o 19 mesmo, desculpa. É o 19. Qual temos por âncora da alma segura e firme. A âncora da alma tem que ser segura e firme. Ele diz assim, e que penetra além do véu. Aqui o escritor está fazendo uma referência ao versículo 4 do capítulo 9 de Hebreus. O escritor está fazendo uma referência ao que depois ele vai explicar no capítulo 9, versículo 4 de Hebreus. Ele está falando além do véu, porque ele está trazendo uma alegoria do que estava além do véu. Olha lá o que diz, versículo 9, versículo 4. Capítulo 9, versículo 4. Que diz assim, olha. Vou ler aqui da minha anotação. A qual pertencia um altar de ouro. Ele está falando aqui do que estava por detrás do véu. É uma figura do tabernáculo. É uma figura das coisas que já tinham acontecido. O livro de Hebreus é maravilhoso, irmãos, porque ele vai trazer para nós essas sombras do passado e colocá-las em Jesus. E ele está falando aqui do tabernáculo, ele está dizendo lá, olha, a qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná. Urna de ouro está falando desse objeto, da arca da aliança, lembra disso? Que a arca da aliança era aquele móvel coberto de ouro que simbolizava a presença de Deus. Se o povo de Deus tinha a arca junto com eles venciam as batalhas. Então, além do véu, a âncora da minha alma, firme, inabalável, que vai além disso, está apontando para algo que está além do véu, que é a arca da aliança. E o que tinha na arca da aliança? A arca da aliança tinha um maná, diga comigo, maná, o bordão de Arão e as tábuas da aliança. Então eu entendo, irmãos, que o autor de Hebreus está dando para a gente algumas coisas que vão fazer o nosso cesto se encher de peso, de um peso tão poderoso, que vai nos dar condição de se manter firme diante das tempestades. Porque deixa eu dizer uma coisa para você, a âncora não garante que as tempestades não virão. Está certo isso? Ter uma âncora não significa que agora nunca mais vai chover. Mas ter uma âncora significa que quando chover, eu estou seguro. Isso significa que o ano de 2022 pode vir com muitas promessas. Mas vão ter tempos de chuva e de tempestade. Mas no ano de 2022 a âncora da nossa alma vai estar segura e firme. Nós vamos crescer e vamos multiplicar. Nós não vamos abrir mão do nosso posicionamento. E aí nós vamos prevalecer sobre as tempestades da vida. Você vai prevalecer, meu irmão. E mesmo quando as tempestades quiserem fazer você afundar, você aprendeu com o mestre que tempestade não amedronta a gente. Porque quando você está afundando, o Senhor te dá a capacidade de andar sobre as águas. A gente precisa ter isso, a gente não tem medo. Pastor, o senhor está dizendo então que 2022 vai ser luta? É isso que eu estou dizendo. 2022 vai ter muitas lutas. Não seja ingênuo de pensar que agora você tem o Senhor e nada vai te acontecer. Não, vai ter lutas, mas a tua alma precisa estar segura e firme. E eu tenho sentido de Deus, meu irmão, algo muito poderoso para liberar sobre a igreja. Nesse ano da dupla honra, nós vamos experimentar muita cura emocional nesse tempo. O espírito de loucura, o espírito que aprisiona pessoas. Nós começamos rompendo o ano de 2022, orando dia 1º já para um jovem que estava lá na praça querendo se matar. No último dia do ano, eu estou aqui na igreja aconselhando pessoas que queriam tirar a sua vida. No último dia do ano, estou eu aqui, 31 de dezembro, aconselhando pessoas que queriam tirar a sua vida. Meu irmão, eu não aceito
Eu acabei o atendimento dia 31, eu orei, Senhor, que seja o último no nome de Jesus. Esse espírito maligno que tem tirado a identidade das pessoas, que tem aprisionado pessoas em quartos escuros, que tem destruído a esperança de viver de jovens. Meu irmão, nunca se viu tanto jovem querendo se matar, tanto adolescente querendo terminar com a sua vida. Meu irmão, isso é um espírito que quer matar os primogênitos, mas nós que somos o povo de Deus, vamos profetizar vida. Vamos trazer essa gente para onde o sangue do Cordeiro estiver, e esse espírito de morte não vai tocar neles, em nome de Jesus. Eu declaro adolescentes abençoados. Essa igreja vai ter tanto adolescente saindo pelas janelas, vai ter tanto jovem adorando ao Senhor, as crianças vão ser cheias do Espírito Santo. Uma geração está se levantando. Não aceito você na sua casa, ter os seus filhos longe da presença do Senhor, o teu filho dizendo, não quero mais ir para a igreja não, eu por você, eu não aceito. Eu declaro sobre a tua vida um avivamento no teu lar. Teus filhos vão dizer, eu não abro mão de Jesus, eu quero santidade, eu quero vida com Deus. Quem sabe vai ser de lá que o teu coração vai se reanimar. Declaro filhos benditos do Senhor. Meu irmão, deixa eu dizer, já passei do meu horário, mas eu preciso dizer isso para você como seu pastor. Tem muitos lares que estão abrindo mão de princípios eternos com seus filhos. Por favor, irmãos, por favor, acordem. Uma geração está sendo perdida. Ah não, pastor, que meu filho não quer vir mais. Não quer. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você pega essa criança pela mão e traz para a igreja, você não está perdendo seu tempo, você está inculcando sobre ele princípios espirituais. Porque quando as tempestades da vida vierem, está no coração daquele jovem, daquela mulher, daquele homem, os princípios que papai me deu, que mamãe me ensinou, que eu aprendi na igreja. Um dia isso vai vir à tona. Não abra mão, não desista, vai florescer. Vai florescer. Eu oro, meu irmão, eu quero ver uma geração, meu irmão, me ajuda, meu irmão, me ajuda. Eu quero ver uma geração cheia de Deus nessa igreja. Eu quero profetizar que o ano de 2022 vai ser um ano de um avivamento entre os jovens, entre os adolescentes. Nós vamos ver esse altar sendo tomado por eles. Todas as áreas de serviço da casa do Senhor vão ser conduzidas por jovens apaixonados, cheios de tempo para dar para Deus. Foi assim na minha geração. Quem viveu isso na sua geração também? Quem experimentou a juventude na casa do Senhor? Quem experimentou o tempo de jovem na casa do Senhor? Foi bom ou não foi, meu irmão? Dá o seu tempo de jovem, fez de você quem você é hoje. Declaro no nome de Jesus. Esse espírito está querendo roubar os nossos filhos. Não tem como, irmãos. Eu sei, não quero trazer peso de acusação, que às vezes não tem o que você faça. Às vezes é melhor se calar mesmo e só orar, deixar Deus agir. Mas no que você puder se posicionar, se posicione. Se posicione. Filho não deixa de amar você, pelo contrário, quando você se posiciona, aí que você dá cobertura. Eu estou dizendo isso, irmão, sabe por quê? Porque a gente trata com eles. A gente ouve deles o que ele não fala em casa. E muitos deles dizem assim, eu queria que o meu pai fosse mais enérgico. Eu queria que a minha mãe me chamasse a atenção, pelo menos. Eu sabia que ainda tinha alguma coisa. Mas me deixa fazer tudo. Eu saio, volto, faço o que eu quero. O pai e a mãe se livram. Que mais fácil ser livrado do que criar. E essa geração é uma geração que se livra muito facilmente. Dá trabalho, irmãos. Dá trabalho ensinar. Tem que dar umas varadas de vez em quando. Não é pecado não. Você não pode bater com ira, nem para machucar, para ferir. Mas é bíblico. Eu sei, tem muita gente me assistindo. A vara faz parte da correção. Não sou da apologia de violência. Entenda o que eu estou dizendo. Mas você corrigir faz parte. Às vezes, pastor, não dá certo. Eu sei. Às vezes uma varada não dá certo, mas arrancar um celular dá. Às vezes dá mais certo que uma varada. Porque hoje tem criança muito sem vergonha. Adolescente, desafiador, afrontoso.
Então corta o Wi-Fi. A partir de hoje, aqui nós vivemos ilhados dentro de casa. Não tem mais Wi-Fi dentro de casa. Quero ver se o nego vai pular desse tamanhozinho assim. Tirou a internet. É uma vara. Tem coisas, irmãos, que a gente precisa fazer para segurar essa geração. Como pai, como mãe, não adianta. E deixa eu dizer uma coisa para você, nós estamos precisando de ajuda. Pais de adolescentes, não fica contando que a igreja vai resolver o seu problema não. Bota, arregaça as mangas e vem trabalhar junto com a gente. Porque está aqui, ó, pastor Mateus veio para cá para trabalhar com a juventude, mas ele sozinho não dá conta não, irmãos. Pastor Mateus precisa casar. Você viu que a torcida está grande. Precisa casar, precisa formar família. Tem tempo de ficar sendo babá de filho de ninguém, não. Nós estamos precisando de um time de pessoas que se unem com a gente aqui para poder fazer diferença na vida desses adolescentes. Você tem um chamado de Deus para trabalhar com adolescente, com jovem? Une forças. Não queira trazer estratégia antigamente, não. Vamos botar uma mesa de ping-pong. Não quer saber mais disso, não. Nós precisamos de trazer coisas agora que vão falar a linguagem dessa gente. Desse povo, dessa tribo, que nem eu sei, estou falando mais a linguagem deles, a gente fica meio perdido. E a gente precisa caminhar em amor, em direção, para fazer dessa geração ser apaixonada pela casa do Senhor, pelas coisas do Senhor. É por isso que a gente investe, irmão, pinta de preto aqui, pinta lá em cima, faz as coisas. Por que pintou de preto? Tem gente perguntando, por que pintou de preto? Porque a igreja é para gerações futuras, não é para gerações passadas. Você já converteu, já está tudo certo, parede preta não vai tirar a tua salvação. Mas tem jovem que entra aqui, quer ver luz, quer ver preto, quer ver telão, quer ver tudo. E a gente vai tirar essa gente do mundo e trazer para a casa do Senhor. É por isso que nós fazemos o que fazemos. Ó, se empolgaram, começou a piscar tudo. Tem gente que dá até labirintite quando começa a piscar. Irmão, se você dá labirintite, fecha os olhos e adora Jesus. Não vê a luz. Porque tem já vai. Ó, deixa eu dizer uma coisa para você. Só vai para alguns piorar e para outros melhorar. Não sei de que lado você está, mas nós vamos botar luz nesse lugar aqui. Nós vamos botar um telão bonito de LED aqui nessa parede. Nós vamos fazer acontecer. Eu não sei de onde Deus vai mandar, mas Ele vai mandar, sabe por quê? Tem uma geração que precisa ser alcançada. E não dá para falar mais, porque tem que fazer. Não, tem que. A mensagem não muda, mas a forma de transmitir essa mensagem precisa se adequar. Está comigo aqui, igreja? Então não fica triste não. Quando as coisas começarem a tomar uma proporção, eu também não gosto de parede preta, então não vou pintar as paredes pretas, pode ficar tranquilo. Já temos tudo preto que a gente precisava aqui. Mas quando as coisas começarem a tomar um rumo e os jovens começarem a... Não fica triste não. Fica alegre. Celebra. Você não gosta muito? Finge que gosta. Você não concorda muito? Finge que concorda. Sabe por quê? Porque tem muita gente que está precisando vir. E a gente não chama galinha falando show. A gente chama galinha jogando milho. Falando, vem. Não é assim que a gente faz? É assim ou não é? Quem cria galinha aí? Jogando. Aí a galinha vem. A gente não faz assim, show, show, show. Não, a gente faz assim, ó. Vem, vem. Então tem coisa que a gente tem que fazer para atrair, não para repelir. Quem está me entendendo o que eu estou dizendo aqui? Estão entendendo ou não, irmãos? Tem coisas que a gente precisa. Esse ano vai ser um ano de muitas decisões. Coisas que vão acontecer conosco que a gente precisa entender. Que a nossa alma precisa estar posicionada. Eu falei isso tudo para dizer, meu irmão, que a tua casa vai ser muito abençoada nesse ano de 2022. Você vai ver os teus filhos chorando nesse altar aqui. Você vai ver os teus filhos abandonando bebida, amizades, drogas, prostituição. E você vai ver eles aqui se ajoelhando nesse altar, pegando esse microfone. A gente vai chegar aqui e falar, prega, canta, faz o que vocês quiserem. Salvem essa geração, se posicionem na presença do Senhor. É tempo de um avivamento. Estou profetizando isso, meu irmão. Vai acontecer, a tua esperança não pode morrer. Amém? Nesse cesto da esperança tem 3 pesos que eu quero trazer junto com esse versículo aqui, para a gente terminar, senão a gente não termina. Vigília do primeiro culto do ano. Mas tem 3 pesos que eu quero que você entenda.
que você precisa colocar nesse cesto da esperança. Porque se você não colocar esses 3, eu quero te dar aqui esses 3. Tem muitos mais, mas esses 3 é a base de tudo. É simples. É algo muito simples que Deus colocou no meu coração. Mas eu disse para você que eu não quero pregar uma coisa que te impressione no domingo. Eu quero te pregar uma coisa que você use na segunda-feira. Sabe, meu irmão, quando o autor está falando que além do véu, ele está trazendo essa ideia dessa arca da aliança. E o que tinha na arca da aliança, esses 3 elementos. E cada um desses elementos aponta para nós sobre uma base daquilo que cremos. A primeira coisa que tinha ali era, eu quero começar por essa ordem, o bordão de Arão. É um dos elementos que tinha naquela caixa de madeira coberta de ouro chamada Arca da Aliança. O bordão de Arão. Eu poderia falar muitas coisas a respeito do bordão de Arão, mas o que eu quero me ater nesse domingo é que o bordão de Arão, Arão é uma figura de sacerdócio. Arão é uma figura de Jesus no Antigo Testamento. Arão era o sacerdote que tomava o lugar de alguém para oferecer sacrifício. Então ele pegava o sacrifício da pessoa, ia na presença de Deus e apresentava. Foi o que o Senhor fez por nós. Nós lemos isso lá no capítulo 6. Jesus pegou, se apresentou como sumo sacerdote eterno sobre a nossa vida. Arão é essa figura de Jesus. Então a primeira coisa que eu entendo, esse peso que precisa ter, essa pedra, esse algo que é imutável, que traz uma solidificação, um peso para o cesto da minha esperança, para a âncora da minha alma nesse ano de 2022. A primeira coisa, assim, eu entendo que tinha um bordão lá, e que esse bordão de Arão, Arão significa ou simboliza Jesus no Antigo Testamento. A primeira verdade que eu entendo que a gente não pode abrir mão nesse ano de 2022 é que Jesus é suficiente. Eu sei, é simples, ninguém vai reproduzir isso nas redes sociais, mas é a verdade para nós. Se isso não for uma revelação dentro de você, que Jesus é suficiente, não é uma verdade nova, mas é uma verdade com peso. Sabe, irmãos, a gente gasta tanto tempo batalhando sobre tantas coisas, falando sobre tantas coisas, que às vezes não tem tanto peso quanto isso. Mas eu quero te dizer, meu irmão, se você vai vencer no ano de 2022 na sua vida, daqui para frente você vai tomar uma postura de vitorioso. Você precisa entender que Jesus é tudo o que você precisa. Quando o diabo vier nesse ano dizendo para você que você não tem recurso suficiente, que você não tem o que dizer o suficiente, que você não sabe o suficiente, que você não pode o suficiente, que você não é suficiente, quando você tem a revelação que Jesus é tudo, você olha para o diabo e diz: eu não tenho, eu não posso, eu não sei, eu não consigo, mas eu tenho aquilo que é suficiente. Jesus é tudo o que eu preciso. Se você esvaziar o seu cesto, meu irmão, daquilo que você quer, daquilo que você sente, das expectativas erradas, das coisas passageiras, o que precisa ter lá nesse cesto é a verdade de que Jesus é suficiente. Não é um emprego que vai mudar a tua vida, não é coisas financeiras que vão mudar a tua história, não é um casamento que vai mudar o teu ano de 2022, não é um relacionamento que vai mudar tudo em você. Pessoas podem te destruir, pessoas podem te decepcionar, um dia o dinheiro pode ir embora, os sonhos podem acabar. Quando tudo acaba, o que fica é Jesus, a oportunidade para recomeçar. O ramo, quando cortado, lançado no chão, parece que não vai dar mais nada, mas ao cheiro das águas, só precisa do cheiro das águas, do Espírito de Jesus, da força de Deus, da palavra liberada, só precisa isso, começa a brotar de novo. Nesse ano de 2022, tudo que você precisa é Jesus. Você precisa de mais Jesus na tua casa, você precisa de Jesus no teu tempo, você precisa de Jesus nos seus negócios, você precisa de Jesus nos teus sonhos, você precisa colocar mais Jesus na tua vida. A gente pode fazer um culto aqui sem Jesus, sabia disso? A gente pode fazer culto sem Jesus, a gente pode viver uma vida cristã sem Jesus e não dar em nada, e acabar a nossa história e ir para o inferno. Pastor, o senhor falou inferno. Falei, porque hoje em dia a gente precisa falar mais sobre o inferno.
A gente precisa falar que é um perigo, que se a gente ficar sem Jesus, a gente pode morrer hoje e ir para o inferno. Que se a gente não colocar Jesus na nossa história, a gente pode estar se enganando, amaciando o nosso ego, tratando coisas eternas como coisas passageiras, abrindo mão de princípios, desvalorizando o que tem de melhor de Deus para nós, e achando que a gente está por cima da carne seca. Se você não tiver Jesus, entregar a vida a Ele, se arrepender dos seus pecados, o destino é uma eternidade sem Ele. Tudo o que nós precisamos está em Jesus. Jesus precisa ser o centro. Sabe por quê? Que às vezes algumas coisas no ano de 2021 se abalaram porque você tirou Jesus de lá. Sabe por quê que a tua vida financeira às vezes foi caindo, foi saindo? Sabe por quê? Porque você se aliançou com princípios que não eram princípios de Jesus. Ah, pastor, então tudo que eu vivi foi porque Jesus não fez? Não. Tem muita coisa que aconteceu porque Jesus estava na sua vida, te deu livramento. E nem sempre uma porta que se fecha, uma desgraça que acontece, um problema que vem, é porque Jesus foi embora. Pelo contrário, é porque Jesus está conosco. E quando Ele está conosco, Ele nos livra do mal, Ele nos dá livramento, Ele nos prospera, Ele vem, e Ele é tudo o que precisamos. Talvez você não entenda agora, mas se Jesus estiver com você, vai dar certo. Diga isso para a pessoa perto de você: se Jesus estiver no barco, vai dar tudo certo. Segunda coisa, não posso abrir mão de Jesus. Diga comigo: eu não posso abrir mão de Jesus. Digo: eu abro mão de tudo, menos de Jesus. Eu não estou falando da religião, porque a religião não segura ninguém na hora da tempestade. Eu não estou falando de você fazer cumprir os teus esqueminhas religiosos, que isso não te garante nada. Eu estou falando de Jesus. Você está me entendendo, irmãos? Segunda coisa, vou caminhar bem rapidinho. Segunda coisa, na arca tinha o bordão de Arão. Arão é esse simbolismo. A segunda coisa, tinha também as tábuas da lei. As tábuas da lei representam para nós a palavra de Deus. Então, o segundo peso que precisa ter no cesto da minha esperança é: primeiro, quando procurar lá, tem que ter Jesus. Segunda coisa é que a sua palavra é a verdade. A sua palavra é a verdade. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você: a palavra de Deus é imutável. A sociedade vai tentar de todo jeito fazer a gente se adaptar numa nova realidade, tentar mudar a palavra de Deus. A palavra de Deus não se muda. A gente muda pela palavra, a palavra não muda por causa da gente. Não é a verdade que você lê que te liberta, é a verdade que você conhece e põe em prática que te liberta. A palavra precisa ocupar um lugar no nosso coração, meu irmão, como o pão que a gente come, como as coisas que a gente está vivendo e está querendo. A palavra precisa ser tudo em nós. Todas as vezes, irmãos, que a gente vem aqui, é uma palavra liberada sobre a tua vida. Não pensa que não está indo para lugar nenhum, não. É princípios espirituais que estão entrando dentro do teu coração. Você não está perdendo tempo. Você está semeando algo incrível, deixando esse algo incrível entrar dentro do teu coração. Está sendo implantado dentro de você. Eu lembro que quando a gente estava construindo esse telhado aqui, tinha um irmãozinho, eu não me lembro agora o nome mais, Flávio deve conhecer. E ele estava ali fazendo, e ele falou assim para mim: pastor, vai ter que comprar mais parafuso para botar as telhas. E pensa em parafuso que a gente usou para colocar essas telhas, irmãos. Pensa em parafuso que foram colocando em cima de o dia inteiro, aqueles barulhos, botando parafuso. E ele disse assim para mim: pastor, vai ter que botar mais parafuso. E eu falei assim: gente, mas já não está bom de parafuso. É muito parafuso. Aí ele disse uma coisa que entrou no meu coração. Ele disse assim: porque hoje o dia está bom, o telhado está bom do jeito que está, mas no dia que vier a tempestade, os ventos, a chuva, se não tiver muito bem parafusado, o telhado vai todo embora. Aí eu entrei na minha sala e falei assim: gente, não é isso que a palavra faz sobre nós? Às vezes a gente começa o ano dizendo assim: vou ler a palavra. Aí a gente começa lendo a palavra, mas não acontece nada. Porque a gente tem assim essa ideia midiática, que a gente está lendo a palavra, a gente tem que chorar, tem que sentir a presença de Deus. É fazer um devocional, um versículo que você lê. Você está fazendo algum plano de leitura? Amanhã nós estamos aqui,
6 horas da manhã, orando, buscando a Deus. Semana que vem, a partir do dia 9, na escola dominical, nós começamos um desafio de leitura bíblica, conhecendo Jesus. Nós vamos ler os evangelhos todos no mês de janeiro, até o primeiro domingo de fevereiro. Nós vamos começar desafiando a igreja a se encher da palavra. Sabe por quê? Porque quando você enche da palavra, parece que não está mudando nada, parece que não está fazendo nada. Sabe por quê? Porque o dia está calmo, mas quando vier a tempestade, quando vier o dia difícil, quando vier a crise no casamento, quando vier o problema com os filhos, quando vier o momento da dúvida, quando vier o diabo batendo na nossa porta, nós estamos cheios, nós estamos alicerçados, estamos parafusados com Ele, estamos ajustados. Vento nenhum vai tirar a proteção de Deus de nós, tempestade nenhum vai destelhar a nossa vida espiritual. Sabe por quê? Todo dia foi um parafusinho, foi um parafuso. Sabe por quê? No dia bom pode estar de qualquer jeito, mas é o dia mau que revela o quanto de palavra tem no seu coração. É o dia mau, não é o dia bom. O dia mau vai revelar o quanto da palavra tem aqui dentro. É por isso que você precisa ter um devocional todo dia, é por isso que você precisa ler a palavra, é por isso que você precisa orar. Eu não tenho muito para dar para Deus, eu duvido, mas tudo bem. Eu não tenho muito, o pouco que você faz, faça. Eu não posso ler um capítulo inteiro, ler meio. Eu não posso ler tudo, ler um versículo, ler alguma coisa. Deixa entrar alguma coisa dentro do teu coração. Eu não estou entendendo, continue lendo, o Espírito Santo vai se encarregar de te explicar. Eu não estou conseguindo, faça, tira 5 minutos, tira o que tiver, mas não abra mão, porque na hora da tempestade o que vai valer é acreditar que a palavra é a verdade. Pastor, você acredita que Deus criou homem e mulher, e só homem e mulher? Eu acredito que Deus levantou, criou um barco, botou uma família dentro para começar tudo de novo. Eu acredito que o Senhor resgatou o seu povo da escravidão do Egito, abriu o mar e eles passaram a pé enxuto. Eu acredito. Você acredita que um menininho tinha uma funda e 5 pedras e derrotou um gigante? Eu acredito. Você acredita que um profeta que era turrão, que era cheio de manias e vontades, decidiu andar longe de Deus, foi engolido por um peixe e cuspido no seu propósito? Eu acredito. Você acredita que nenhuma arma forjada contra a tua vida vai prosperar? Eu acredito. Você acredita que Ele há de suprir todas as suas necessidades segundo as riquezas em glória? Eu acredito. Você acredita que a paz de Deus guardará os vossos corações em Cristo Jesus? Eu acredito. É a palavra e eu acredito. Eu acredito. É a palavra. É a palavra que diz que arma nenhuma vai prosperar contra a nossa vida. É a palavra que diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. É a palavra que diz: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Eu acredito na palavra de Deus. Como é que você crê se você não conhece? Como você crê na hora que vier o vento? Você não sabe, porque a palavra, ela precisa, meu irmão, para conhecer a palavra tem uma regrinha prática. Você tem que ler. Diga comigo, ler. Ler. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Crente, leia a Bíblia, seja cheio da Bíblia. Eu estou com saudade de ser conhecido como os Bíblia. Hoje os crentes são conhecidos como trambiqueiro, como mentiroso, como gente sem compromisso. Tem gente que não tem zelo mais no altar, zelo para servir o Senhor, vontade para fazer nada. Eu estou com saudade de uma geração que era conhecida ali, vão os Bíblias, porque tinha a Bíblia debaixo do braço, tinha a Bíblia no coração, tinha a Bíblia ao deitar, ao levantar, tinha a Bíblia. Faça um alvo, conheça a Bíblia esse ano. Vai ler a Bíblia. Vai conhecer a palavra, porque é ela que aponta para Jesus. Você vai conhecer Jesus através da Bíblia. Ler, obedecer, pôr em prática e repetir o processo. Essa é a prática normal da palavra. Ler, acreditar, pôr em prática e repetir. Diga comigo: ler, acreditar, pôr em prática, repetir. De novo, ler, acreditar, pôr em prática, repetir. Ler, acreditar, pôr em prática, repetir. Terceira coisa,
eu quero orar por nós. Terceira coisa que tinha lá, uma fé que vai além do véu, que alcança esse nível de revelação. Jesus tem que ser tudo. Eu preciso crer na palavra. Mas tinha um maná. Também naquela caixa tinha um maná. Sabe o que o maná simboliza? O maná simboliza a provisão de Deus. O maná simboliza a provisão no meio da dificuldade. O maná simboliza a fidelidade de Deus. A terceira pedra que não pode faltar nesse cesto da esperança é que Deus é fiel. Deixa eu trazer uma revelação para você, meu irmão, nada nova, mas muito poderosa. Deus é fiel. Deus é fiel. Não tenha medo dos próximos passos que você vai dar para esse ano. Eu não vejo o que está diante de mim, mas eu vou em direção ao futuro, porque Deus é fiel. E deixa eu te dar uma dica, meu irmão. Às vezes é difícil mesmo andar quando tudo está escuro, mesmo que você tiver que enfrentar aquilo que você não conhece. Porque para muita gente aqui o ano virou, mas as lutas continuam. Para muita gente aqui o calendário mudou, mas você chega em casa nas mesmas direções, nos mesmos problemas, nas mesmas situações. Amanhã você vai enfrentar gigantes lá no seu trabalho. Amanhã você vai ter que lidar com situações. Tem muitas coisas que estão acontecendo que continuam os mesmos desafios. E está difícil olhar o final desse ano, está difícil olhar para o final dessa luta, está difícil caminhar quando eu não consigo enxergar. Então deixa eu te dar uma dica. Deus é fiel. E quando você tiver que andar, meu irmão, mesmo que você não saiba o que fazer, ande de costas, vá olhando para trás, para tudo aquilo que Deus já fez, mas não para de andar em direção ao processo que Deus tem para você, não. Vai andando de costas, olhando o quanto Deus já te abençoou, o quanto Deus já foi fiel naquela situação, o Deus que te tirou daquele problema, o Senhor que te livrou naquela situação, o Senhor que te curou, que te abençoou, o Deus. Eu vou andando de costas, olhando para trás, mas eu não paro de andar, porque eu sei que o meu Deus é fiel, e aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir sobre a minha vida. Ande, se for necessário, ande de costas, mas não pare de caminhar rumo àquilo que Deus tem para você. Vai dar certo. Olha para trás e veja, até aqui tem nos ajudado o Senhor. Põe esse versículo para mim, 1 Samuel no capítulo 7, versículo 12. 1 Samuel 7,12. Está aqui o profeta. Eles estão agora vencendo os filisteus. Era uma guerra injusta. Não tinham como vencer os filisteus. Mas quando acaba a guerra, Samuel toma então a palavra e ele diz: eu vou pegar uma pedra, eu vou pegar um peso, eu vou colocar algo aqui no meu cesto, na minha âncora, que vai me manter firme todos os dias. Ele pega uma pedra, põe lá em Mispe 100 e chamou aquela pedra, o quê? Diga mais forte: Ebenezer. Por quê? Ebenezer. Eu creio na provisão de Deus, porque eu não sei como eu venci esses últimos anos, eu não sei como eu cheguei até aqui, mas até aqui o Senhor me ajudou, e se Ele me ajudou até aqui, Ele vai continuar me ajudando até o final. Ebenezer, pega essa pedra aí, meu irmão. Deus é fiel. Põe esse peso no teu cesto para o ano de 2022. Lança no mar da tua vida e espera, porque nada vai te tirar dos projetos e dos sonhos de Deus. Fique de pé no seu lugar, que parece que a gente vai acabar. Quando fala fica de pé, o nosso coração até alegra. Graças a Deus, acabou. Como é que está aí, meu irmão? O que foi levado no ano de 2021? Eu creio, meu irmão, eu creio piamente que esse ano vai ser um despertamento para muita gente.
confesso para você que humanamente eu não vejo. Eu estava orando isso outro dia. Deus, onde estão os trabalhadores? Senhor, onde está? Tem muita gente precisando. E meu irmão, ali naquela sala ali, onde eu preparo a maioria das pregações que eu vou falar aqui para você, no meu lugar ali é sós com Deus. Eu orando, falando: Deus, eu não vejo. Eu não vejo. Me ajuda, Senhor. Onde estão? Há uma grande obra para fazer. Há tanta gente, só vem notícia de gente que está indo embora. Cadê quem está chegando? Eu só sei, irmãos, que de joelhos naquele lugar eu senti uma alegria tão grande no meu coração. Eu confesso que eu não ouvi Deus. Deus não falou nada. Mas eu entendi que a presença dele estava comigo. Eu entendi que eu precisava continuar segurando na palavra. Eu preciso crer que Deus é fiel. Porque tem hora que parece que a gente vai desanimar. Não é assim? É assim com você também? Tem hora que dá vontade de chutar o balde. Tem hora que dá vontade de parar, de dizer: chega, a esperança acabou. Mas é nesses momentos que a presença dele é tudo que a gente precisa. Porque a presença dele renova as nossas forças. Jesus é tudo que você precisa. Continue crendo na palavra. E Ebenezer, ainda que eu ande olhando para trás, ainda que eu ande igual Siri, ainda que eu não consiga ver o fim de tudo, eu não deixo de prosseguir, porque Ele é fiel. Ele é fiel. O meu Deus é fiel. Ele é fiel, Ele é fiel. A obra é dele, eu sou dele, a minha casa é dele. Tudo que eu tenho pertence ao Senhor. Ele é fiel, Ele é fiel. E eu creio, meu irmão, que até para quem perdeu forças no ano de 2021, Deus vai renovar essas forças. Deus vai renovar essas forças. Deus vai renovar o desejo de estar na casa do Senhor de novo. Deus vai renovar a força dos líderes que precisam ser renovados em estratégias. Deus vai renovar a força dos homens e mulheres que ainda não se despertaram para ocupar o lugar que Deus quer que eles ocupem. Porque Deus é fiel. Deus é fiel. O que na sua vida aí o ano de 2000, os anos de 2021, 2020 levaram? O que perdeu o rumo aí nesse tempo? Meu irmão, você pode decidir hoje sair daqui deixando o seu cesto pesado, a sua âncora firme, segura, porque Deus está te dando estratégias para você vencer nesse ano de 2022.